Eu abrindo um sorrisão aqui, não sei nem o que eu vou falar ainda, mas eu sei que hoje eu vou entrevistar Alex Souza. E eu tô muito ansioso, porque eu acho ele muito talentoso. Ele faz pá na avenida, e é isso que importa. Então, vem chegando aqui pra conversar comigo, Alex. Eu falo, vem chegando aqui pra conversar comigo, parece que eu tô num talk show, né? Mas roda a vinheta que é Alex Souza. Quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodem. Alex Souza, carnavalesco do Salgueiro, indo pro quarto ano, estreando em 2018, com a saída do Renato Lage. Ficou em terceiro lugar, mas sempre deixa aquele gostinho de que vai ser campeão, né, Alex? Você é um dos grandes carnavalescos que a gente tem hoje em dia, que é muito bom e você é muito talentoso. Mas acontece um fenômeno com você que a gente vê que muitas pessoas do carnaval não te dão os créditos que você merece. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Destino. Eu acho que tem gente que nasceu para brilhar e outros para segurar o refletor. Talvez seja isso. Entende? Uma coisa que eu acho realmente chato é quando, por exemplo, alguém publica alguma coisa minha e elogia e não tem a capacidade de dizer que eu projetei, que eu desenhei, que eu criei, que eu fiz parte. Então, é da natureza humana. Eu acho que isso acontece geral, não é só carnaval, entendeu? Tem umas pessoas que são muito midiáticas, então qualquer coisa, elas são citadas sempre, respeitadas e reverenciadas. E quem é como eu, que não é midiático, não está nas festas, não está nas bocas, não está se mostrando o tempo todo, não está, olha, eu existo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou caralho, fica meio que de lado. Tem aquela história do quem não é visto não é lembrado, né? Então, se depender disso, eu não vou ser lembrado nunca, porque mesmo o trabalho tá ali na avenida, o trabalho foi fotografado, foi televisionado, todo mundo tá vendo que né, e tal, tá lá os créditos e tal. E aí tem gente que passa por cima, dá mais valor a outros e não, o que eu vou fazer? Eu aceito. Agora, se talvez um dia, né, eu tiver a honra de ter um campeonato especial, né, porque no acesso eu tenho, aí né, pode ser que seja mais lembrado, porque um título é sempre importante. Mas um título no carnaval é algo que depende de todo mundo, né? São 10 quesitos. Tem mestre porta-bandeira, tem harmonia, tem evolução, tem bateria, samba enredo, fantasia, tal, alegoria. É muita coisa. Então, a tua parte, o seu projeto tem que ter dado certo, né? Você ter a felicidade, a inspiração de, da tua parte, tentar fazer o melhor, ver se tem recurso e mão de obra para que as coisas deem certo, que o projeto fique bacana como você imaginou, e aquilo vá para a avenida sem problema, sem atropelo, bateu na árvore, furou o pneu, sei lá mais o quê, e os outros setores dão certo. Quer dizer, é um conjunto. Se tudo der certo, nota máxima, legal, você está dentro. Então, é uma coisa engraçada que é o seguinte, o carnavalesco ele não vence sozinho, sabe? É um todo. Você não é um campeonato de artistas, é um campeonato de agremiações. E você tem N quesitos julgado por 4 oficiais e um que fica ali na hora do sorteio se vai ou não, entendeu? E tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Então, lamentavelmente, ainda não tive essa felicidade de tudo dar certo. Muitas vezes foi um erro de projeto meu, às vezes foi um problema de não conseguir realizar como eu gostaria, às vezes foi um problema de algum quesito da escola, e, e também, sei lá, anyway, né? Tem coisas aí, mistérios do carnaval que também
E Alex, vem cá, as pessoas criticaram muito o ano passado o desfile do Benjamin, falando que tinha mais cara de circo do que de Benjamin. Dos livros que eu li, eu sabia que ele era do circo. Então, se para falar do Benjamin tinha que falar então de futebol, ou falar de Benjamin e falar sobre uma fazenda, então eu desconheço, entendeu? Eu acho que é aquela história, né? Hoje em dia, todo mundo tem opinião, todo mundo fala, todo mundo acha, todo mundo. Paciência. Foi o carnaval que foi. Acho que quando a São Clemente também fez um enredo sobre Benjamin, também apresentou o circo também. Mas ninguém falou nada. Então, assim, lamento quem esperava outra coisa, que eu também não prometi outra coisa. Ali havia a proposta era mostrar os múltiplos talentos dele. Então, naturalmente, vários momentos do espetáculo, do circo e do teatro não estavam lá de graça. Não era a história do circo. Era mostrando cada momento da história do Benjamin. O Benjamin foi acrobata, o Benjamin foi palhaço, o Benjamin foi tratador de animais, o Benjamin foi ator, diretor, escritor, músico, que mais? O cara foi tudo. Eu acho que poucos ou ninguém no Brasil teve tantos talentos quanto o Benjamin. Seu cara que é compositor, cantor, músico, Poeta. ator, diretor, escritor, malabarista, acrobata, palhaço, não sei o quê, blá, blá, blá. Porra, então o que era a forma de apresentar? Era mostrar os talentos dele. Então ele estava representado em cada faceta artística do circo e do teatro, né? O teatro dentro do circo, que também é uma outra proeza dele, trazer o teatro para o circo, porque ele dizia que o teatro era aquele espetáculo feito num determinado prédio. Quem quiser, quem puder, vai no prédio para assistir a peça. E no circo, o circo é itinerante. O circo vai para as localidades distantes, vai para o subúrbio, vai para a cidade do interior. Então, o espetáculo, ele caminha. Então, ele podia fazer o Otelo de Shakespeare, sabe? No Rio de Janeiro, ou no interior do estado, ou num outro estado qualquer, ou num subúrbio carioca, para as pessoas terem acesso. Compreendeu? Então, ele mostrou que ele se fez sozinho. Um garoto que sai de casa, fugido do pai. O maior opressor dele foi o pai. Né? Ele foge, tá? E ele começa a se virar sozinho, como criança. E ele vai seguindo, e vai mostrando talento, e vai crescendo, e vai se tornando consagrado, que quando ele morre, sai nos jornais, morre um grande artista brasileiro, tá? E ele foi uma figura que inspirou muita gente, e o recado final era justamente, no final, eu fazer uma homenagem aos artistas negros que tanto reclamam de representatividade, de espaço, né? E que eu, primeiro, assim, atores, diretores e tudo, mas principalmente através dos comediantes, dos humoristas, né? Quer dizer, a sequência. Se você falar de Grande Otelo hoje, tem muita gente que não sabe quem é. Entende? As pessoas sabem quem é Mussum por causa de uma cerveja. Entendeu? Aí você tinha um artista chamado Chocolate, que não é o mesmo Chocolate lá da França, é um ator brasileiro. Né? Marina Miranda, que é uma pessoa que está com uma idade avançada, debilitada, entende? Jorge Lafon, que além de ser uma grande estrela, um grande comediante, era negro e gay, né? Então, quer dizer, fica mais difícil ter um espaço. Então, assim, eu trouxe isso. Agora, se as pessoas não conseguem enxergar de jeito nenhum qual era a proposta do enredo, de levantar, sabe, mostrar os
talentos múltiplos que vão crescendo, inspirados naquele sujeito que nasceu em 1870, e aí dizer, eu só vi circo. Por favor, vai se informar melhor. Vai pegar o livro da Hermínia Silva e vai ler. Tão fácil julgar. A gente já tem os jurados da Liesa para julgar. Aí todo mundo tem opinião, beleza, é democracia, né, que se fala. Ok, mas, porra, tudo é assim, você tem que ficar... gente, é isso, tá? Quem gostou, muito obrigado, entendeu? Tentei fazer o melhor. Tinha que ter o quê mais, assim, uma coisa mais... Eu não sei, entendeu? Tá pesado e... Chega uma hora que cansa, né? Não, sempre cansa, não é uma hora, não. Essa porra toda cansa o tempo inteiro, desde que eu comecei, entendeu? A gente nunca agrada ninguém, hater, é gente que... É porque tem gente que gostaria de estar no lugar fazendo. Então, como não tem a oportunidade, o que eu vou fazer? Vou destruir o trabalho do outro. É exaustivo. Então, entendeu? Assim, cada um faz de uma maneira de se expressar. E eu achei que realmente, o cara ia fazer 150 anos, né? A escola sempre fez homenagens a grandes figuras negras. Então, ele era uma figura negra, estava completando 150 anos, não poderia passar, né? Assim. E também uma coisa de querer colocar a figura no negro com outro pano de fundo, que parece que quando o negro é retratado tem que ser no Quilombo, ou na Senzala, ou no Brasil colonial, ou não sei mais o que e tal. E eu coloquei ele no centro do palco, no centro do picadeiro, para ser aplaudido, para ser reverenciado. Então, assim, mostrar uma pessoa vencedora parece que incomoda. Tem que ser sofrido. Não, cansamos de sofrido. Então Cansamos de chega, sofrido. né? Alex, entrando nesse assunto, você está sendo alvo de outra crítica por causa do enredo da resistência. Que estão falando, porque assim, você não é o primeiro branco que entra falando sobre pautas negras, e mesmo assim, quando você anunciou o enredo da resistência, as pessoas começaram a criticar, você viu falando desse enredo, e você convidou a Helena Teodoro para poder te ajudar com outros negros, para poder te ajudar a fazer esse enredo, e mesmo assim, as pessoas estavam pedindo para você trocar o enredo, e enchendo você de mensagens, né, com críticas sobre isso. Por que você acha que esse tipo de comentários e de críticas acontecem justamente com você? Olha, como você disse, Arlindo Rodrigues, em 1963, trouxe à cena a figura de Chica da Silva, que não era conhecida no Brasil, e ele fez um enredo sobre aquela mulher preta, né? O Pamplona, que você não tem nem como definir se é branco, se é preto, mestiço, seja lá o que for, né, junto com o grupo dele, trouxe Zumbi dos Palmares, 1960, no Salgueiro, que também era uma figura que ninguém conhecia no Carnaval. Tá? João, com Teresa de Benguela, 94, e outros tantos fazendo essa construção. Eu acho engraçado que tem gente que fala assim, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Eu não vejo nada mais antirracista do que alguém que não é negro fazer uma homenagem aos negros. E isso é uma coisa que vem do Salgueiro desde os anos 60. Então, se você só vai falar sobre heróis brancos, aí você é racista porque você só fala de branco. Se você vai falar de negro, você não está no lugar de fala, então não pode falar do negro. Então a gente também não pode falar do índio, porque não é índio. A gente não pode falar de cigano, porque não é cigano. E não pode falar de nada nem ninguém. Então o Lousada fez um enredo sobre Marrocos, fez um enredo sobre a Índia. Ele não é indiano, ele não é marroquino, ele não é árabe, ele não é hindu. E cada um procurou
dar a sua contribuição com todo carinho e todo respeito ao povo, dar espaço, entendeu? E, mais uma vez, eu digo, o enredo Resistência não é um enredo meu, não fui eu que sugeri, não fui eu que escrevi, não. Eu apenas, como contratado da escola, farei a parte plástica orientado pelo Departamento Cultural e pela doutora Helena Teodoro. É isso, entendeu? Agora, eu já fiz inúmeros outros trabalhos, outros enredos. Por enquanto, eu continuo no Salgueiro. O Salgueiro não vai me mandar embora por causa disso, ou então me dispensar, que você não tem a cor certa para fazer esse enredo. Então, vamos arrumar alguém para isso. Isso não existe, entendeu? Então, se houver carnaval em 22, o enredo vai ser esse, que é um enredo que tem tudo a ver com a história da escola, independente de quem desenvolveu. Então, como eu disse a você, toda a parte de pesquisa, toda a parte de desenvolvimento, Departamento Cultural, doutora Helena Teodora, eu estou só para aprender e vou desenvolver artisticamente de acordo com as orientações. E é isso. E, menino, te falar, de 2018 para 2019, você passou por aquela loucura lá que foi a troca de diretoria, né? Muitas pessoas falando que você estava com o carnaval atrasado, que não estava com o carnaval atrasado. Eu quero saber qual era a real situação daquele ano ali para você. Você começou realmente a só trabalhar o carnaval quando entrou a nova gestão, ou você já estava fazendo durante todo aquele processo? Eu assim, foi um ano complicado, de fato. É evidente que a gente começou o trabalho no período que todo mundo começa, e a gente foi trabalhando e foi desenvolvendo, só que por, naturalmente, uma série de dificuldades, né, os trabalhos foram se atrasando, entendeu? E depois entrou a nova diretoria e deu aquele gás para adiantar um tempo perdido. E aí conseguimos colocar. Talvez não tudo que poderia ser, mas foi o que deu. E eu acho que a grande força daquele carnaval foi o samba. O samba foi a grande, sabe, assim, a grande força. Acho que se não fosse aquele samba, talvez o resultado teria sido pior, e etc. Mas é lógico que, tipo, não tinha nada. Não, tinha, estava sendo preparado, estava sendo feito, mas não estava naturalmente no tempo ideal, e depois as coisas tomaram outro rumo, então vamos acelerar, vamos correr e tudo. Carnaval foi em fevereiro, quer dizer, carnaval até cedo, então. Mas foi isso. Foi isso. E o samba foi, assim, um elemento maravilhoso para o carnaval. Em 2009, você estava na Vila e você dividiu o carnaval com o Paulo Barros. E aí, a Você gente... gosta de uma treta, hein, rapaz? Que é o inferno, né? Aí você dividiu esse carnaval lá em 2009 com o Paulo Barros. Aí a gente olhando assim o desfile, tem ali as suas características, óbvio, mas a gente olhando os carros, a gente vê muito do Paulo Barros, menino. Porque tiveram rumores de que rolou atrito. Aí eu quero que Não, você... não teve nada disso. Foi realmente, assim, um trabalho bem profissional. Nós fomos bem profissionais. Ele tinha saído da Viradouro. E aí, um determinado dia, o Moisés falou para mim, tentando, né, com muito jeito, Alex, você vai ter que dividir o carnaval. Eu falei, por quê? Com quem? Aí ele disse, você vai ter que dividir com o Paulo Barros. Aí eu fiquei, assim, teve aquela pausa, né? Aí eu fiquei naquela, porque a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, pô, se eu arrumar uma encrenca qualquer, tipo assim, não aceito, não sei o quê, tá bom, não aceita, muito prazer, olha, a porta é ali, beijo, tchau. E o trabalho já tinha sido feito a metade dele, a gente já estava concluindo o protótipo, o enredo era um enredo que eu tinha criado 10 anos antes, e aí a escola aceitou, né? Então eu pensei, pô, eu não posso largar o barco, porque quem vai se ferrar sou eu. Sim. Entendeu? Então tá bom. Então é como numa empresa qualquer, como num qualquer trabalho. A direção determinou que você agora vai ter que fazer
a bancada do jornal com outra pessoa, né? Você vai ter que co-dirigir o filme, você vai ter que, não sei o quê. Não importa muito se você vai gostar ou não vai gostar, se é bom ou não, você tem que ser profissional. E aí eu tive uma conversa com o Paulo para mostrar para ele o que era o projeto, como foi feito até então, né? Evidentemente, se as fantasias já estavam encaminhadas e as alegorias não, eu já tinha começado o projeto de abri-alas, né, e tal, eu imaginava que era característica dele que ele daria sequência à parte de alegoria. Sendo que a parte de alegoria, ele concebeu quase todos os carros, porque o abre-alas, a primeira parte era dele e os outros dois eram meus, que já estavam sendo feitos, né, encaminhados. E a última alegoria, que era do baile do municipal, que tinha uma máscara na frente, era meu aquilo ali. E os outros eram todos concebidos por ele, né? A concepção era dele, a ideia de como que os carros iam funcionar, porque ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, não é só o carro ter um significado, assim, o carro tem um significado, mas ele prepara o carro para um espetáculo a mais, para um show a mais. Então, a ligação, a alegoria e os componentes, que na maioria das vezes é aquela pessoa que está lá no queijo mandando beijinho, no caso dele não. Tem uma função coreográfica, uma função de surpresa, de truque, de teatro. Então, ele tem esse trabalho, isso é a grande característica dele, que se espera dele. Então, ele fez todo o desenvolvimento, fazia maquetes, teve esse negócio todo, e aí a minha colaboração foi alguma coisa relacionada à parte plástica, eu e uma equipe, não fui só eu, né? Adereço, colorido, não sei o quê. Então, eu tive uma pequena participação no lado só decorativo, vamos dizer assim. Mas a ideia, a concepção, o que o carro ia fazer na avenida, representar, acontecer, era todo dele, né? As ideias eram dele e tal. E foi assim, de verdade, a gente não teve briga, não teve atrito. Vou dizer para você que não era uma coisa meio incômoda, claro que sim, porque eu já era contratado, eu estava lá, o enredo era meu, né? Eu já tinha trabalhado metade dele, então do nada vem uma outra pessoa junto, não é, né, assim, era o meu sonho, não. Não vou ser hipócrita. Mas o nosso relacionamento profissional foi o melhor possível, na base do respeito, não tivemos atrito, não tivemos briga, não tivemos problema nenhum, e o trabalho dele colaborou muito para o sucesso da escola, né? A escola ficou em quarto lugar, foi um desfile bacana, um desfile muito bonito, entendeu? Teve a minha parte, e a parte dele foi aquela parte que é aquilo, né? Passa na avenida, o povo aplaude, o povo vibra, o povo fica enlouquecido, e eu acho que a escola merecia uma colocação melhor. Eu acho que poderia ter lutado pelo primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, ou pelo menos ser vice-campeã. Mas ficou lá no quarto lugar, que é honroso, mas não acho que, para o que foi apresentado, acho que merecia mais, né? E aí é engraçado que também a escola desfilou domingo. E aí no dia seguinte também tinha uma manchete dizendo assim, quem segura a vila? Porque o samba era segura a vila, eu quero ver, né? E aí, quem vai segurar a Vila? Porque até então era a melhor escola de domingo. E assim, tinha tudo para chegar lá e não chegou. Mas é isso, assim, foi o que aconteceu e acabou. Não teve treta, nem atrito, nem nada. O chato Sim. é só que, assim, quando você faz um trabalho em parceria, é legal quando a gente conhece e curte e gosta do trabalho da pessoa, sei lá, e
em comum acordo, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos, isso é uma coisa. Não foi assim. Mas, para o desfile da escola, para a escola deu certo. E eu acho que, nesse caso, eu quero mais assim, que o trabalho dê certo. A minha pessoa pode ficar num segundo plano. O que interessa é o trabalho dar certo. E, Alex, em 2014, você levou a ilha para as campeãs depois de 20 anos, né? Eu acho que quando nós estávamos preparando o carnaval lá no Barracão, e o samba, que é o samba que, quando a primeira vez eu ouvi o samba no concurso, eu pensei, é esse, não tem outro, né? Era um samba bacana, e o desenvolvimento no Barracão das Alegorias e das Fantasias, eu sentia uma certeza de que nós poderíamos voltar nas campeãs. Eu imaginava uma sexta colocação, tá? Mas até uma sexta colocação, pelo menos, entendeu? Mas aí é aquela história, né? Ninguém ia supor que a Beija-Flor ia parar em sétimo, né? Que foi aquele carnaval do Boni. A Vila Isabel, que tinha vencido o carnaval do ano anterior, teve uns problemas e isso afetou o carnaval dela, a colocação. Quer dizer, se você fosse contar com Beija-Flor e Vila, de repente as suas chances seriam menores. Então, é muito também o erro dos outros, problemas que outros passam, situações e tal. E aí, quando teve o resultado, eu estava acompanhando a apuração, os 3 primeiros quesitos, a ilha teve nota 10 em todos. A ilha teve nota 10 em fantasia, todas as notas 10 em fantasia, todas as notas 10 em enredo e todas as notas 10 em evolução. Aí termina o terceiro mapa, né, o de apuração lá, o dos quesitos. Eu falei, cacete, a ilha vai ganhar o carnaval, porque uma sequência inteira de notas 10, né? Aí depois, aí foi perdendo uma coisinha aqui, outra ali, 9, isso, não sei o que lá. E aí ficamos em quarto lugar. Quer dizer, para a ilha, para aquele momento, foi um campeonato, foi uma vitória. Eles comemoraram lá na quadra, foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Eu não esperava tanto, assim. Eu achava que era um grande trabalho, mas a gente também tem que enxergar a concorrência. A concorrência, às vezes, é forte, né? Muitas vezes é forte. E, às vezes, tem concorrentes que você pensa que, pô, vai repetir a dose, vai acontecer, e aí, por algum motivo qualquer, ela não tem o mesmo desempenho. Então, você tem aí uma troca de posições de um ano para o outro, as colocações de 2013, as colocações de 2014, é uma loucura, assim, pernas para o ar, tudo totalmente diferente. E nisso a ilha ficou em quarto lugar e foi uma coisa honrosa, um desfile lindo, né, maravilhoso. Eu acho que um dos grandes momentos mesmo, para a escola e para mim, né? Foi muito bom. Sim. Alex, muito obrigada por participar dessa temporada do Fichado. Eu estou muito feliz. Eu torço muito por você. Você é um dos melhores carnavais que a gente tem mesmo. Eu torço muito para esse campeonato vir logo, viu? Que ele venha logo. Torço muito para esse reconhecimento que eu acho que te falta de verdade, que as pessoas passem a reconhecer mais esse trabalho. Eu quero que isso aconteça muito com você de verdade. Nós, no Mais Carnaval, torcemos muito por você. Nós gostamos muito de você. Eu não tinha parado ainda para conversar com você como eu estou conversando hoje. Te achei muito honesto. Estou muito feliz de você ter aberto o coração aqui para mim de verdade. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por essa conversa. Muito, muito, muito obrigado de verdade, viu? Valeu, então. Mais amor no coração. Sempre, para todos nós.